Olá, estamos começando mais um Erivelton Braz Entrevista e hoje o tema é juventude, política, futuro. Comigo aqui, Luna Mota, vereadora de Rio Piracicaba, a mais jovem vereadora eleita em Minas Gerais. E aí, Luna, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Erivaldo? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco do nosso mandato, que nós temos feito, inspirar para que mais jovens entrem na política e tenham voz ativa, né? Muito bom a gente ver tanto o interior quanto nossas cidades tendo bons representantes. Muito obrigada pelo convite. Luna, começando pelo começo, né? De onde você vem? Fala um pouquinho da sua trajetória de vida, que em 20 anos, né, de 20 vida, aninhos. você já conquistou um feito importante, né? Tendo sido a vereadora eleita mais jovem de Minas Gerais nas últimas eleições. Isso mesmo. Então vamos lá. Você nasceu onde? Eu nasci em João Monlevade, aqui, mas minha família é de São Domingos do Prata. E aí, com 5 anos de idade, eu fui para Rio Piracicaba. Então, eu não nasci em Rio Piracicaba, mas eu escolhi lá para viver. Meu pai, na época, teve uma oportunidade de emprego. Nós nos mudamos para Piracicaba e tô lá há 15 anos já, sendo moradora. Vi muitas mudanças e transformações na cidade durante todo esse tempo. E, né, fui me interessando, fui aprendendo a amar Rio Piracicaba e querendo o melhor para ela. Uhum. E como é que foi, assim, sua infância? Ser uma menina muito comunicativa, né? Tá sempre aí, tá aparecendo nas redes Sim. sociais. Você queria ser... Você imaginava que um dia você pudesse entrar pra política? Não, nunca imaginava. Alguns colegas meus, assim, de sala já tinha muito definido, né? Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, nunca imaginava. Você queria ser o quê? Não tinha nada definido, você acredita? Do que eu queria ser. Nunca pensei, assim, uma coisa fixa, né? Específica. Mas eu sempre gostei, igual você falou, dessa área da comunicação. Então, eu sempre fui muito faladeira. Desde a sala de aula, eu já era líder de turma, gostava de participar dos projetos. Minha infância, eu morava na rua da escola que eu participava. Estudei 9 anos na mesma escola, então foi uma infância muito leve. Eu ainda peguei esse tempo de brincar na rua. Até de tarde, a gente ficava... Rio Piracicaba é uma cidade muito tranquila. Então, foi muito gostoso passar minha infância lá. Fiz muitas boas amizades. Uhum. E aí, quando eu fui, né, amadurecendo, crescendo, veio as redes sociais, onde eu pude expor um pouco mais da minha opinião, falar um pouco mais abertamente do que eu pensava, comecei a estudar mais sobre política, e aí veio o Parlamento Jovem e eu vi que tinha essa chance, e aí eu me encontrei no mundo da política. Então, a política entrou na sua vida através do Parlamento Jovem. Um pouco antes, né, através da rede social, 2020 eu já gravava muito vídeo na internet sobre política, então eu fiquei um pouco conhecida na cidade por causa disso, esses vídeos mais polêmicos, que foi ali 2020, 2018, 2020, eleição Lula-Bolsonaro, eu já gravava muito vídeo na internet. Mas aí, através do Parlamento Jovem, eu vi esse caminho efetivo de poder me candidatar. Até então, eu via política mais como uma opinião, algo de fora. Eu nunca pensei eu ocupar um cargo eletivo. Mas através do parlamento eu vi que tinha essa possibilidade, que era possível e que era uma chance real de fazer a diferença lá no meu município. E como é que foi essa entrada no PJ? Você estava na escola, né? Ficou sabendo do projeto, Isso. foi lá e aí? Terceiro ano do ensino médio era o primeiro ano, o ano piloto do projeto do Parlamento Aham. Jovem, então eu fui a primeira representante. O PJ, ele é assim, ele é uma parceria, né, entre as câmaras municipais, a PUC Minas e a Assembleia Legislativa. Uhum. Então, durante todo o ano, os alunos vão tendo experiências em câmaras vizinhas, eles vão formulando propostas, Sim. podem criar ideias de projetos de lei, realmente vivendo política no dia a dia. E aí eu fui eleita representante nas duas escolas, com 40% dos votos. Tinha essa eleição para ver quem iria para a Assembleia Legislativa ficar lá 3 dias representando a cidade. Eu fui eleita dentre os jovens, vesti mesmo a camisa do parlamento, fiquei na Assembleia, conseguimos formular algumas propostas que até passaram, entraram no documento final. Então foi muito bacana, foi uma experiência muito, muito bacana, assim, que abriu meus olhos para a política, igual eu falei, política de mandato. Essa política até porque você pode fazer política influenciando as pessoas, né? Uhum. Como vocês fazem aqui através do jornal, através dos meios de comunicação. Mas quando você parte para um cargo eletivo, de colocar a mão na massa é um pouquinho diferente. Então, o parlamento abriu meus olhos para isso. E como é que foi, assim, em que momento que você percebeu que você poderia colocar o seu nome pelo crivo da população, né? Para disputar uma eleição de verdade e acabou que você disputou e ganhou
E como é que foi isso para você? Quando eu fui eleita no PJ, isso já abriu um pouco mais o meu leque, que eu falei, nossa, tem pessoas que acreditam nisso que eu tô defendendo aqui dentro do parlamento. Certo. Então, às vezes, eu posso levar isso para um âmbito maior. E aí, em 2024, eu tinha acabado de formar alguns partidos, né, me chamaram. Falaram assim, Lu, nós vimos que você tem... você fala bem. Então veio um convite Veio um de outras convite. lideranças para Isso, você lideranças colocar seu locais. nome à disposição mesmo. Isso, e a princípio foi uma negativa. Eu falei, não, vocês estão ficando doidos. Não, candidatar assim, então eu tava prestando Enem na época, né? Eu já tinha acabado de prestar o Enem, então eu tava aplicando pra Finalizando o faculdade. terceiro ano, Isso, eu tive que fazer essa decisão, assim, se eu iria pra uma faculdade mesmo ou se eu iria enfrentar o mandato, né? E aí eu vi essa possibilidade quando os partidos me chamaram. É algo muito bom, assim, que eu senti foi que os meus amigos, a minha base lá no município, eles apoiaram muito. Isso fez toda a diferença. Porque a gente veio de uma gestão que já estava fazendo a diferença na cidade, já tinha sido um novo olhar para Rio Piracicaba, a cidade estava passando por um processo de transformação e renovação, mas a Câmara de Vereadores ainda estava com aquela mentalidade antiga, aquela mesma política velha, e a gente olhou para esse cenário da Câmara Municipal e falou, não, a gente precisa de uma voz nova ali, né? Precisamos bagunçar um pouquinho, trazer um movimento novo para isso, e claro que um legislativo junto com o executivo pode fazer muito mais para a cidade. Sem dúvida, né? Então eu vi essa possibilidade realmente e falei, não tenho nada a perder, né? Se eu não for eleita agora, tudo bem, eu posso ainda voltar com 18 anos, ainda posso fazer faculdade, seguir, né, o que eu tenho interesse, e aí decidi arriscar. Legal demais, Luna. E assim, e sua família? Como é que a sua família encarou essa sua decisão? Você chegou e falou, pai, mãe, eu vou me candidatar a vereadora. Minha mãe, ela não gostou da ideia. Ah, não? Não, ela falou assim, você tá ficando doida, mexer com política, menina, isso é perigoso, meus avós, né? Falou assim, você tá doida, eu conheço uma vereadora de tal cidade que já sofreu isso, aquilo. Mas meu pai sempre já gostou muito. Meu pai, assim, eu puxei essa comunicação dele. Como é que chama seus pais? Arlen Stephanie e Emiliane Cristina. E meu pai é de São Domingos do Prata. Então... Eu não tenho família na política, mas assim, a gente já acompanhava. Tanto que assim, eu puxei também essa questão da política, de gostar de acompanhar. Eu lembro de ter, assim, 12 anos e assistir meu pai vendo, na sala de estar, meu pai vendo Enéas na TV. Entendi. Sabe? Então, eu já tinha esse repertório de um tempo, já gostava da área. Mas a minha mãe mesmo, ela ficou um pouco assustada, né? Muito nova, assim, você não tem dinheiro, nós não temos recursos, nós não somos da cidade, se for olhar. Então, não tenho família na cidade, o que era um segundo desafio. Mas, quando Deus coloca um propósito no nosso coração e tudo que eu faço é movido por propósito. A minha entrada na política foi propósito de Deus. Hoje eu vejo isso assim, eu falo, foi um sonho celular que deu certo. A gente, né, Deus fez acontecer realmente. E a princípio, assim, dentro de casa tem aquele receio do que a política é. Quando a gente fala política, vem esse lugar escuro, esse lugar sombrio, que as pessoas têm o receio de entrar, de realmente fazer parte, mas também veio muito um grito, assim, de esperança. As pessoas falando, a gente precisa disso. Entendi. E assim, você imaginava chegar tão jovem aonde você chegou? Nunca, não. Sim, a menina Luna não pensava, um dia eu vou ser vereadora, vou ser prefeita, eu vou seguir esse caminho da política. Nunca pensei isso, não. A gente vem do interior, né? Cidade de 15 mil habitantes. Então, muitas vezes você se contenta com aquilo que tá ali ao seu redor. Mas eu pensava muitas vezes, pra construir um futuro, eu achava que eu tinha que sair de Rio Piracicaba. Então, eu olhava pra cidade, eu falava, não me encaixo aqui. Né? A cidade, muito tempo, ficou parada realmente no tempo. Uma cidade de 312 anos que você não via movimento nem juvenil, né? Jovem, não tinha pessoas... A juventude não queria estar na cidade, não tinha nada que interessava a juventude, não tinha melhorias no lazer. Então, você pensava, não, as pessoas tinham essa cabeça, ou eu vou crescer e vou trabalhar na Vale, ou então eu vou buscar um futuro fora. Sim. Então, eu nunca pensei disso, imaginei isso, mas eu sempre, como eu disse, sempre tive no meu coração ser muito intenso em tudo que eu faço, sabe? Então, eu sempre nunca quis ser medíocre, no sentido de viver na média, aquela pessoa que só entrega a média. Então, desde a sala de aula, tudo que eu sempre coloquei, tudo que eu sempre me dispus a fazer, eu sempre entreguei 100% de mim. Que bacana. E falando agora de juventude e política, né? O que significa ser uma das mais jovens vereadoras de Minas Gerais? Aliás, a mais jovem vereadora dos 853 municípios mineiros. 853 câmaras municipais elegeram seus representantes. E você, de Rio Piracicaba, sendo a mais nova mineira
a chegar ao legislativo. Como é que foi essa responsabilidade? É uma responsabilidade muito grande, né? Até eu falo assim que o povo achou que tava votando na menina mais nova da cidade, acabaram elegendo a do estado. Então é uma representatividade para nossa juventude de mostrar que é possível. Hoje eu carrego o mandato não só como um trabalho, um compromisso municipal. Depois disso eu assumi a presidência estadual da juventude do Partido Republicanos. Então eu vejo assim a responsabilidade também de influenciar em outras cidades, a nossa geração. A gente ouviu muito tempo, essa geração não tem futuro, essa geração não vai dar certo. Muito pelo contrário, eu vejo muitos prodígios, pessoas aí jovens que têm uma cabeça muito boa e que têm muita vontade de mudar, que eu acho que é o que nos move. Então, pra mim é uma honra muito grande. Eu sei que esse título não vai durar, né, pra sempre, mas eu fico muito feliz de carregar isso comigo e todo dia eu lembro da responsabilidade que é. Pois é, e você foi eleita aos 18 anos mesmo. 18 Você anos. faz aniversário quando? 20 de dezembro. E você foi eleita Eu tinha 18. para fazer 19, né? Isso, Foi pra eleição fazer de outubro. 19. Isso. Aí no Aham. final do ano eu fiz 19. Nossa. Mas no registro de candidatura eu já tinha 18, né? Que é o Aham, necessário. foi necessário. Aqui, e você se sentiu... Alguma vez, você teve que provar que você era capaz, apesar da idade? Alguém te questionou isso? Ah, com certeza. Quando você é jovem, você tá na polícia, tem que provar, não é uma, não, é duas, é 3 vezes, mais do que às vezes uma pessoa que já tem uma trajetória, né, que já construiu às vezes algo na vida particular. Então, eu sempre falo, repito essa frase que capacidade não tá associada à idade. As pessoas têm olhar pra esse rostinho assim novo e falar assim, é só uma menina. Mas na verdade não, o que a gente tem de vontade de fazer diferença, tanto que eu já me preparei pra isso, não foi assim do nada, deu na minha cabeça, vou candidatar, né? Quando eu recebi a proposta, eu levei isso a sério, eu falei, não, então agora eu vou ler o regimento interno, eu vou ler a lei orgânica, eu vou aprender sobre política no próprio parlamento, eu levei muito a sério. Mas teve uma vez que eu tava na campanha mesmo, e eu tava tirando carteira de motorista. E aí, assim, no meio da prova, deu na direção, o policial que tava do meu lado, tava na época de eleição, então as pessoas já tinham ouvido falar, você que é a menina que vai candidatar? Eu falei, sou. Aí ele, eu não votaria numa criança, não. Falou desse jeito comigo. Aí eu falei assim, tudo bem, né? Se você prefere votar nos mesmos velhos que estão aí, sempre respeito. Então, tem isso. Teve muita gente Então, que... desde a campanha você já Desde a ouviu... campanha. Tem muita gente que fala O assim, que essa menina tá caçando com política? essa bebê aí na criança, essa criança, né, bebê na política, não sabe de nada. Mas muito pelo contrário, apesar de eu ouvir isso, eu ouvia muito mais as pessoas falando assim, a gente precisa de gente jovem. Teve vezes assim, de eu ir na casa das pessoas, as pessoas emocionarem realmente de ver a esperança que a gente traz, né? De ver assim que é possível nascer algo novo. Tantas pessoas são tão desanimadas com a política. A gente olha esse ano de eleição, que tá começando agora, essa nova campanha, você vê, às vezes a pessoa aproxima, pedir um voto, não chega aqui não, que política eu não discuto, não. Ou então, pra mim, nada muda. As pessoas têm essa desesperança. Então, foi algo assim, eu enfrentei essa barreira, mas foi possível mostrar que dá pra fazer diferente. Pois é, e essa palavra que você já disse aí várias vezes, diferente, o que você fez de diferente, o que você pensa de que é diferente nesse período que você está na Câmara de Vereadores? Primeiro, a comunicação muito próxima na rede social. Até então, ninguém não gravava um vídeo na internet. E eu comecei muito próximo da juventude, então eu quis trazer eles para perto, de mostrar essa campanha não é minha, é nossa, né? Nós precisamos ter voz lá. E aí, eu comecei a produzir muito conteúdo na internet, usar essas ferramentas, que eu sou muito boa pra fazer isso, eu gosto da rede social, do marketing, das ferramentas de vídeo. Então, eu usei tudo que eu pude, assim, de criatividade, porque eu queria tirar essa caricatura do político engravatado, que sempre tá lá no parlamento, aquela pessoa, assim, meio não me toque, né? Ou então só aparece na época de eleição. Não, eu quis muito trazer as pessoas pra perto, principalmente a juventude. Então, foi uma campanha sem palavreado difícil de entender, sempre quis trazer essa conexão. Desde a linguagem. Desde a sua apresentação como candidata. Não, sempre eu já chegava falando assim, tudo bem, prazer, eu chamo Luna, eu sou candidata a vereadora mais jovem. Aí eu mostrava minhas propostas. Então, eu quero ser candidata porque eu acredito que política não é politicagem. E quando você fala isso, você já
quebra uma barreira com a pessoa. Que todo mundo pensa política liga a politicagem, mas não são a mesma coisa. E dentro da Câmara Municipal eu procuro fazer diferente também, buscando novas ideias. Às vezes o que falta não é nem novos projetos, é novas maneiras diferentes de fazer. Certo. Então, você tem que ter criatividade dentro da política, sabe? Porque às vezes você vai lidar com pouco recurso, mas você consegue arrumar uma outra forma, um outro meio, um outro caminho, às vezes usando outras ferramentas para poder alcançar, né, esse meio. Então, eu sempre quis sair desse padrão de político tradicional. E você falando de política tradicional e política moderna, sei que já teve dos dois lados da moeda. Já teve, né, fora da Câmara Sim. e agora tem 2 anos dentro da Câmara. Você acha que o jovem, seus amigos ou gerações anteriores, eles têm interesse pela política ou eles estão realmente afastados? Os jovens hoje, muito mais. Muito mais próximos? Muito mais próximo, muito mais vontade. Aham. Hoje você discute política sem perceber. Se for olhar, todo mundo tá falando de política. Aconteceu uma coisa, uma lei que foi votada lá. A escala 6x1. Lá no interior de Minas Gerais tá falando de escala 6x1. Sim. Então a juventude, sim, eu acho que ela discute muito mais, mas ainda tem uma certa barreira. É claro que essa barreira existe, né? Pela forma como a gente disse, da política sempre foi feita. Então, também acredito que algumas pessoas criaram essa ideia, assim, na rede social, que política é muito militância. Então, as pessoas evitam, às vezes, entrar numa discussão porque tem medo de perder aquela amizade. Acha que um conflito, uma opinião ideológica que eu tenho diferente de você, vai romper nosso vínculo. E eu não acredito dessa forma. Então, o jovem, ele preza muito pelo coletivo, né? Pelo social, por fazer parte. Então, às vezes, eu acho que ele se esquiva de debater política por conta disso, por causa desse medo de muitas vezes ser excluído, entendeu? Entendi. E para você, como transformar um possível desinteresse da juventude em interesse para que surjam outros candidatos jovens que possam fazer realmente a diferença, na sua visão? Transformar esse desinteresse em interesse? Como aproximar mais, né, os jovens da política, fazer com que eles entendam que a política está no dia a dia, está na forma com que você relaciona, até com o seu vizinho mesmo, né? Sim, sim. Acho que trazendo eles para o debate, né? Quando você não apresenta a fórmula pronta, mas você coloca ele para pensar. Então, por exemplo, no meu Instagram, esses dias eu fiz uma caixinha de perguntas lá, que deu um retorno bom. Que eu falei assim, o que você faria com 10 mil reais de recurso público? E aí, muitas pessoas acabaram comentando coisas que 10 mil não passa nem perto de ser suficiente. E aí você traz essa reflexão. Então ele começa a pensar assim, nossa, poxa, eu achava que o recurso público era dessa forma e não é tanto. Então ele começa a entender, às vezes, por que tal coisa tá faltando no bairro dele, por que custa mais caro, por que na educação tal coisa acontece dessa forma. Eu gosto sempre de quebrar esses paradigmas e trazer esse interesse, trazer pra perto, a linguagem ser bem diferente. Eu não, assim, eu ainda sou nova, né? Então eu não tenho uma barreira, assim, né? Porque eu tô hoje vereadora que eu tô longe deles. Eu tô lá no dia a dia, eu sinto o que eles sentem na pele. Então é muito trazer eles pra dentro desse debate. Gente, como que a gente pode discutir sobre isso hoje? O aulão do Enem foi um projeto que eu criei no ano passado. Foi o primeiro aulão do Enem da história da cidade. Eu fiz com um cursinho aqui de Monlevade, o CDF. A gente fez parceria, então eu falei, os alunos da rede pública que não tem condição de pagar um cursinho particular, eu falei, não, na minha época eu queria ter tido essa oportunidade também. Eu sei como isso faria diferença no meu futuro. Então, eles super engajaram. Foi uma ideia, assim, que tocou, né, claro, neles. Virou a necessidade no dia a dia deles. Bacana. Então, assim, levando problemas reais, você Sim. acredita que é possível, e chamando os jovens para o debate, Pro debate, colocando eles possível. dentro da Câmara, eles dentro do processo, processo legislativo. Legal. E você usou o exemplo aí da caixinha dos 10 mil, mas por que você usou essa referência? Tinha algum projeto nesse sentido? Porque a gente tá na época de destinar as emendas impositivas. Ah, Aqui em Monlevade eu acho que não tem ainda, Não, mas Monlevade não tem. em Rio Piracicaba a gente tem. O que são as emendas impositivas? São uma parte do recurso público, do orçamento da cidade, que os vereadores, cada vereador tem autonomia para poder destinar como ele entende, e o prefeito é obrigado a executar. Certo. Se tudo estiver correto, tiver plano de trabalho e tudo. Então, ano passado eu destinei, esse ano elas estão sendo pagas, e esse ano eu ia destinar mais algumas, então eu vou destinar mais algumas. Aí eu quis abrir o debate para ver onde a população quer que o recurso público volte.
Ah, tá. No caso de Piracicaba, esse valor anual, 10 mil? Não, lá são 230 mil. Aham. São até então seria 2% do orçamento, Ah, mas tá. o Tipo assim, STF dividido para os 9 vereadores. entendi. Cada vereador tem em torno desse valor. Metade sendo obrigatoriamente para saúde e educação. Uhum. Mas agora tá um processo dentro do STF aí, que ele tá julgando, então já tem um parecer do Tribunal de Contas para reduzir o valor para 1,55, então o valor vai baixar um pouco. Igual tem as emendas de deputados, emendas Uhum. impositivas, os vereadores também têm essa possibilidade. Entendi. E você, hoje em dia, né, como é que você abre o seu mandato? Você é diferente do que você fazia antes nas redes sociais ou você continua a mesma pessoa? Você fala antes de ter um Ah, mandato? exato, sua Tá comunicação muito, é... muito diferente, né? Depois que você tá numa vida pública, não é tudo que você expõe. Apesar de que a Uhum. sua vida particular também começa a ser exposta. Então, hoje, E assim, o como é meu. que você lida com isso? Porque você tá no perfil aí das redes sociais, tá sempre, né, nas ruas, conversando com as Sim, pessoas. sim. E como é que você lida com separando a vereadora Luna da Luna lá, amiga do pessoal lá de Sim. Piracicaba? Eu separo, mas também não separo. Eu falo assim, eu sou quem eu sou, eu não tento parecer pra ser não, sabe? Então, quem conhece a vereadora Luna, quem conhece a Luna, conhece a vereadora Luna. Certo. Entende por que que eu tô dentro da política. Quem me conhece, quem conhece meus valores, né, o que eu carrego, a minha trajetória de vida. Eu tenho minha vida assim, igual muita gente fala, um livro aberto. Claro que eu não exponho tudo que eu passo, não exponho também minhas dificuldades pessoais, né? Claro que Uhum. todo mundo passa desafios, mas dentro do meu perfil lá, ele é um perfil institucional, mas também é um perfil pessoal. Então eu compartilho às vezes sobre minha vida pessoal, gosto de trazer essa dinâmica também para as pessoas verem que atrás do político tem uma pessoa. Assim Uhum. como ela, assim como almoço de domingo, você tá lá, eu também tô lá na minha casa, tendo essa, né? Tendo Aham. esse dia de lazer, tendo esse tempo, Sem mas dúvida. conciliando também. Então eu sou muito aberta. Até hoje não tive problemas com isso, não, assim, de encarar, não, porque acredito que quem me conhece vai ver também o trabalho da aluna. Muito bom, Luna. E assim, você acredita que esse trabalho e a sua personalidade, ela pode influenciar outros jovens? Você já recebeu assim esse retorno, tipo, de crianças, né, ou jovens, pessoas mais jovens que você, Sim. te fala, eu gosto do seu trabalho, você me inspira. Você já teve essa experiência? Sim, isso é o que eu mais gosto de ouvir, é o que mais dá gratidão pra gente e mostra que tô no caminho certo, né? Eu, uma vez, na escola do Jorge, que é um distrito de Rio Piracicaba, eles me chamaram para palestrar no Uhum. agosto da juventude. Então, eram mais crianças, não tinha tanto adolescente, era assim, dos 12 para baixo. E aí eu expliquei um pouquinho sobre o que é a função do vereador dentro da cidade. Aí Uhum. alguns falaram assim, é o ajudante do prefeito. Eu falei, gente, é um pouquinho separado. Nós somos poderes que se colaboram, mas são independentes. Fui explicando. E aí, no final da palestra, veio um menininho, assim, muito comunicativo também, que ele virou e falou assim, tia, quando eu crescer, eu quero ser um vereador. E aí, aquilo, assim, encheu meu coração de alegria, porque é uma gratidão, de fato, Aham. de você ver que eu tenho... Geralmente as escolas fazem, né, quando tá no ensino médio, assim, aquele mural dos sonhos. E aí Sim. você vê lá, eu quero ser caminhoneiro, eu quero ser médico. E eu nunca vi, tipo assim, um político lá. Uhum. Então, quando eu vou nas escolas, eu sempre observo, a minha missão é mudar isso. É que tenham pessoas falando assim, não, eu quero ser político quando eu crescer, né? Não de fazer da política uma profissão, mas fazer dela uma missão. Isso é muito legal de falar, né? E avançando aqui, Luna, mulheres ocupando espaços de poder, ocupando a política, como é que você se sente ocupando esse espaço, né? Você, né, uma jovem mulher eleita aos 18 anos e hoje com 20, e aí, como é que é descarregar essa situação? A gente com certeza precisa de ter mais mulheres lá em Rio Piracicaba. Nós somos 3 vereadoras de 9, o que Mas é uma das cidades que mais tem mulheres, Molevade tem sim, uma. o que já é uma conquista gigantesca. Aqui são 12 ou 15, né? Aqui são 15 15 vereadores vereadores, olha e só. temos uma Uma vereadora. E vereadora. olha só um detalhe: depois de muito tempo. Sem ter, né? É, Nós temos 3 vereadoras talvez lá, dos tivemos, 9. se não me engano,
2 ou 3 mandatos sem mulheres Sem na mulheres, Câmara. olha só. Eu acho também, eu vou falar, eu não gosto muito dessa posição vitimista, tá? De Uhum, falar assim, eu acho que muitas mulheres deixam passar. Elas sim. não se interessam também por política. Aham, Muitas acham que assim, não, isso é, né, eu tenho que ter minha profissão e às vezes não vê a política como um espaço para estar. Só aham. que hoje a nossa justiça eleitoral, ela já valoriza muitas mulheres. Então, tem a cota partidária, que as mulheres, a cada uma mulher que você tira do partido, 2 homens caem nas É eleições. Então, verdade. isso é um incentivo a mais, mas a gente precisa, porque a mulher, ela tem uma feminilidade, uma essência muito própria. Então, eu acredito que tem como, por exemplo, assim, a mulher cuida da casa. Tem Hum. essa força de cuidar do lar, essa dupla jornada de trabalho, trabalha fora de casa, ainda chega no Às final vezes de tripla semana, jornada, né? tripla jornada, tem que cuidar do lar, tem que cozinhar, tem que passar, tem que lavar. Então, essa habilidade da mulher de fazer várias coisas ao mesmo tempo, essa sensibilidade, Uhum, como você vê que mulheres são muito mais sensíveis, né, à dor do outro. Isso a uhum. gente precisa trazer ainda dentro da política. Quando eu tava na campanha ainda, eu gravei um vídeo sobre isso. Eu falei assim, será que política é lugar de mulher? Por quê? A cidade é a nossa casa. Então Sim, ele é nosso lar. E quem melhor para cuidar da nossa casa, senão as mulheres que já fazem isso muito bem dentro dos seus próprios lares, né? Administram o lar e ainda cuidam, né, fora do lar. Ainda, muitas aí são mães solos, carregam esse duro, né, jornada. sim. Então, eu sou super a favor. Acho que a gente precisa muito mais jovens, mais mulheres que carreguem essa missão de fato e que não se deixem também ser usadas. Porque muitos partidos nessa época estão procurando mulher aí só pra encher legenda, É né? verdade. Quando eu fui candidatar, eu acredito que alguns partidos chamaram e pensaram assim, vamos colocar essa menina que vai trazer uns votos aqui, é necessário, o partido adora ter mulher, mas eu, desde aquele momento, falei, não, eu vou levar a sério, eu não sou só E aí mais você uma. surpreendeu com a sua Surpreendi, votação. muita gente não esperava, né? Entendi. Agora, mulher carrega muitos estigmas, muitas vezes vem carregados até de alguns certos preconceitos. E você já teve preconceito por ser mulher? Olha, eu vou falar assim, posso ser privilegiada dentro da Câmara, mas até que lá meus colegas me respeitam muito. Dentro da nossa Câmara Municipal lá em Rio Piracicaba, sempre tive muito apoio por ser mulher. Já teve questões, igual eu falei, de reuniões mais acaloradas, que aí sim, eu percebi naqueles momentos de debate, do confronto das pessoas, tipo assim, quem que essa menina tá achando que é pra tá, tipo assim, em pé de debate Mas peraí, é comigo? porque são duas situações, né? Tem o fato de você, o preconceito contra a Sim, mulher e o preconceito da sua sim. juventude, né? Sim, mas eu falo nesse quesito de mulher, nessas Aham. situações, eu Você já percebo percebeu isso. isso A alguma vez? autoridade, né? Às vezes, Isso. no quesito de autoridade, às vezes um homem passa muito mais essa virilidade, essa autoridade, essa força lá. Então, às vezes a mulher tem que se vestir deixar um pouquinho, como que se diz assim, a feminilidade de lado e Uhum. falar com uma voz mais ativa, ser mais posicionado, pra sua palavra valer mais. Sem Nesse dúvida. sentido, eu percebo sim esse cenário. E como é que você lida com isso? É, Você reflete, você pensa, não, isso não é comigo, isso é com a vereadora, uhum, então eu vou pra cima, eu vou rebater. sim. Como é que você lida com isso? Eu tenho minha identidade bem firmada, sabe? Eu sei quem eu sou. Então, independente se eles estão atacando a vereadora, se eles estão atacando o Luna, eu sei quem eu sou em cada uma dessas funções. E não tenho medo. Assim, graças a Deus, uma coisa que Deus me deu foi coragem. Então, se alguém falar do meu mandato, se alguém falar alguma mentira sobre mim, eu prefiro ir pra tribuna e desmentir do que Uhum. deixar as pessoas contarem essa narrativa. Porque narrativa que eu acredito que as pessoas controlam as narrativas. Então, olha só, você falou da questão da mulher, muitas vezes a gente é julgado pela nossa reação, não pela nossa ação. Verdade. Então, isso também é um ponto que eu tomo cuidado. Tento, assim, controlar isso, né? E mostrar, passar para as pessoas, assim, que independente, né, de às vezes as pessoas olharem e achar, não, um homem consegue lidar melhor com isso. Não, tem muitas mulheres que Ó, dá show. que dão um show nisso aí, são bravas. E é porque assim, a gente vive numa sociedade que ainda tem infelizmente, esses estigmas que a gente tem que quebrar e tem que mostrar Sim, todo dia, né? E muitas vezes é assim, eu sempre falo que às vezes o homem, ele é assertivo quando ele fala firme. Mas quando a mulher isso. fala firme, ela é É escandalosa, ela tá escandalosa. histérica e tudo mais. Não, já Isso me é horrível, chamaram isso. de nojenta. E olha que esse xingamento veio de outra mulher.
Ah, é? Então, Conta existe isso aí, isso como é que foi também. esse episódio? Foi alguma reunião da Câmara que eu tinha defendido na tribuna um posicionamento meu, uma mudança que a gente ia fazer. E aí Uhum. a pessoa, assim, simplesmente porque eu defendi o que estava sendo feito, de nojenta. Então, tipo, você vê que é um ataque muito mais Então, pessoal, né? você defendeu a sua ideia, Defendi a minha né? ideia. Mas você foi atacada como Sim, no um- âmbito pessoal, né? Acaba que o Exato. ataque vai pro pessoal, não pelo meu trabalho. As pessoas É. não vão atacar o que você tá fazendo, porque eles sabem que do meu trabalho eles não podem falar Que é nada. natural falar assim, ó, eu discordo da sua Sim, ideia, né? sim. Isso não é legal. Ou então agora te chamar de nojenta Ou é outras pessoal, coisas, né? né? Pessoal, muito pessoal. Então, muita gente fala, Mas é lamentável isso, né, Lu? sim, é triste, tá? Porque você vê que era para as mulheres estarem, né, tipo assim, apoiando o mandato, Uhum. apoiando, tem uma mulher lá que representa ela, mas muitas vezes não é o que acontece, Nossa, que é infelizmente. uma pena. Mas você tá sempre sorridente, tá sempre Pode com esse deixar a peteca cair, não, né? Eu gosto assim, lá na hora a gente enfrenta, combate e Aham, tá com um sorriso no rosto. Em casa, tudo bem. Quando no seu lar, no seu refúgio, com as pessoas da sua confiança. Porque você já ouviu, a gente não pode sangrar em tanque de tubarão? verdade. Querendo ou não, tem pessoas que estão só esperando um deslize. Tem Só. gente que tá só esperando, assim, um passo em falso pra falar, tá vendo? Sabia que fulano não era isso tudo que ele tava dizendo? Aquela menina, eu sabia que ela não era isso tudo. Então, assim, eu também tenho esse jogo de cintura de deixa pra chorar em casa, deixa pra repensar, né? Lá na hora do debate, eu mantenho minha postura. É isso Graças aí. a Deus. E você, assim, eu tinha que te perguntar isso no outro bloco, mas tá, você é das mais jovem, mas lá na Câmara, quem é que tem. Como é que é a diferença de idade lá? É muito discrepante? Lá tem, eu acho que vai fazendo uma escadinha. Lá tem a Débora, que é a segunda vereadora mais jovem, ela foi eleita com 26. Então, também é Aham. uma Então, vereadora quase que da mulher. sua geração ali. Sim, né? Muito jovem também, enfermeira. Tem já algumas pessoas ali na faixa dos 40 e a gente tem a Marlene, que também a mulher é a mais velha. Então, a gente transita bem entre as gerações. Eu acho que traz Uhum. a inovação com a experiência. Ah, isso aí é legal, né? De ter Várias visões, né? essa troca, né, dentro do legislativo. Sim. É, agora, eu vou te perguntar uma outra coisa. Por que que ainda é tão difícil das mulheres ocuparem mais espaço na sua visão? Você tem uma tribuna para você falar, você se dá bem nas câmeras, nas redes sociais, Uhum. mas você acha que ainda é difícil da mulher ocupar os seus espaços? Sim, como eu falei, a gente tem que lidar com várias outras áreas, né? Então, às vezes, o que um homem consegue dedicar a um mandato dentro da política, a mulher vai ter menos energia porque ela tem que gastar em outras áreas da vida dela. Uhum, Mas também o que eu já disse da falta de interesse, também vou puxar a orelha das mulheres aqui. Muitas vezes em reunião de câmara você vê maioria homem, que tá lá ou na uhum, internet. Quantas mulheres às vezes estão assim deixando as outras pessoas ocuparem o lugar que é nosso também. uhum. E a questão do partido, como eu disse também, ainda, felizmente, muitos procuram só pra encher chapa. São essas coisas que a gente tem que ir quebrando, né? E quebra isso com resultado, com o trabalho, não é Sim, com isso? coragem, com muito preparo. Eu acho que o preparo ninguém tira de você. Então, muitas vezes conseguem persuadir muitas mulheres, trazer esse medo, porque a mulher às vezes também tá meio despreparada, tá entrando Uhum. naquilo ali meio perdida. Mas quando você tem certeza, como eu disse, a sua identidade, quem você é, do que você estudou pra chegar ali, né, o que você sabe, vai ser meio difícil de te balancear. Muito bacana. E o que que muda quando as mulheres participam mais da política, na sua visão? Muito mais sensível, igual eu falei, né? É muito mais humano, assim, o olhar, querendo ou não. Por exemplo, quando você. Vamos falar a Débora lá, que é enfermeira, que é outra vereadora. Uma mulher enfermeira é diferente do enfermeiro, homem. Uhum. Então, muitas vezes, o homem vai ser mais prático, vai ter aquela visão mais, assim, efetiva, enquanto a mulher vai olhar pra pessoa mesmo, vai olhar pro social, Pra acolhida, pra né? acolhida. Então, é muito diferente. Às vezes, você vai pensar primeiro na mulher quando você vai fazer um projeto. Primeiro, você vai pensar na criança, que são mais frágeis, entre aspas, não porque elas são frágeis, mas porque a sociedade impõe dessa forma. Então, faz diferença. Por exemplo, eu propus minha primeira lei, assim que eu cheguei lá, foi uma lei para as mães atípicas, Ah, que é é? prioridade na matrícula para mães atípicas. Esse é o seu primeiro projeto? Meu Quando primeiro você... projeto de lei, que virou lei, né? Para escolas ou creches perto da sua casa ou do seu trabalho. Então, foi o quê? Foi pensando na mulher. Às vezes, se eu não fosse mulher e se um dia eu quisesse ser mãe, eu não pensaria, né? Eu não saberia o Entendi. que é essa Talvez dor. um homem não faria um projeto desse. Talvez não. Que interessante.
E outras políticas voltadas para as mulheres que você já Com certeza, colocou? né? Políticas de, assim, de violência contra a mulher, a gente sempre tá participando. O CREAS faz um trabalho muito incrível quanto a isso, né? Ligado à assistência social, esse olhar muito mais próximo às mulheres. Por que que eu acho também que ser mulher na política é uma vantagem nesse sentido? Aham. As mulheres que estão passando por isso, elas vão ter mais sensibilidade, mais intimidade pra desabafar comigo, que sou uma mulher, do que pra um outro vereador, às vezes, que é homem, que ela não vai ter essa liberdade de chegar e contar. E já aconteceu? Já aconteceu, assim, De deu pedido de ajuda, pedido de de... ajuda no sentido de, tipo, nossa, uma vez uma me deu carona, e ela falou assim, parou, me deu carona, você tá indo pro centro? Eu falei, tô. Você que é vereadora? Eu falei, isso. Ela começou a desabafar, falou assim, olha, eu tô fazendo Uber porque tô passando tal situação. Então, assim, pensa se ela teria, às vezes, né, essa sensibilidade, essa abertura, né? abertura pra falar isso, às vezes não. Então, comigo, né, que sou mulher, que ela vai fazer, não, às vezes ela vai entender minha dor, né, por saber como é difícil, realmente. Uhum. Então, tem Nossa, sim. você vê isso na pele mesmo, essa questão. Sim, muito, Mu- muito mais próximo. É, então, falando agora de mandato, tá? Quando você tomou posse, que você assinou lá o livro, Sim. qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? Ó, nossa, passou muita coisa, mas passou assim, eu sou doida e esse povo é mais doido ainda. Esse povo elegeu uma menina, né? E foi responsabilidade. Depois daquele dia que eu tomei posse, não é mais a menina Luna, não. Acho que ali nasceu a mulher Luna, sabe? Uhum, A campanha me ensinou muito e esses 2 anos de mandato, assim, é uma experiência de vida que traz. Sou outra pessoa. Sabe, diante da política. uhum. Sou uma outra mulher, de fato. Então, ali eu falei assim: minha Mudou. vida nunca mais vai ser a mesma depois desse dia. Eu tenho certeza disso. Pro bem, claro, né? Mas também pra, como eu falei, questões da exposição de vida, a nossa família fica exposta nesse meio, né? Acaba que, como eu disse, nós não temos assessor, então quem tá sempre ali na raça é família, é amigo que a gente chama pra perto. Ô, Luna, e nessa metade, né, do seu mandato, qual foi a maior dificuldade que você passou? Lidar com a burocracia, as expectativas meio frustradas do que a gente acha que consegue fazer enquanto vereador. É um pouco, assim, difícil, porque você tem muitas demandas na cidade, é o que muita gente não acredita, acha que uma cidade pequena vai ter pouca demanda, mas você vai abrir aqui meu WhatsApp, tá cheio, é todo dia, e são muitos setores pra gente poder dar conta. E o vereador, ele não executa. É. Então, né, eu não tenho caneta na mão pra poder ser o ordenador de despesa, que eu vou falar assim, o recurso vai pra tal lado, o recurso vai pra outro. Por isso que a emenda impositiva é importante. Mas, então, você saber, assim, ter essa articulação política, como a gente falou, é um pouco difícil quando você vem de fora da política, você não tem essa maldade, às vezes, dessa articulação política, de também saber, né, mostrar por que que isso é importante ser ouvido, por que que uma cobrança sua tem que ser realizada. E a rede social ajuda muito a trazer voz pra isso. Então, às vezes, foi uma expectativa, assim, um pouco frustrada no sentido do quanto que eu achei que eu conseguiria fazer, Entendi. entendeu? Você viu que tem coisa que não é da sua alçada, ou que existem limites, né? Que existem limites. E o mais difícil é isso, às vezes você ter que dar um não, mas sempre justificado, né? Porquê daquele não. E também eu diria que a politicagem mesmo, que infelizmente ela tá aí todo dia. Então, quando você tem um bom projeto pra votar, às vezes o ego é o que acaba com a política, muitas vezes não vai pra frente, muitas ideias boas por conta disso, por causa dessa briga de quem aparece mais, ou por causa de quando é um projeto bacana, você vê que não tem tanta divulgação, tantas pessoas presentes, como quando é uma polêmica, algo assim. Então, muito do que se é dito ali na reunião, às vezes um corte seu, né, vai ser pego e vai ser usado como uma maldade. Então, isso é difícil de lidar. E assim, você falou de alguns projetos que você conseguiu aprovar, e você está falando aí em relação ao ego. Isso. E você tem alguma ideia, tem algum projeto seu em andamento? O que você espera finalizar?
Cara, ainda falta estar na metade do mandato. Sim. Mas o que você espera finalizar até o fim dessa gestão sua? Não, tem muitos projetos bons que eles estão para o próximo ano ainda. Ó, nesse ano tem algumas ideias, tem a caminhada que eu quero realizar com uma associação, que quando eu assumi como vereadora, a associação de animais da cidade, de abandono de animais, tudo estava muito parada, porque ela não tinha apoio do poder público e nem tinha pessoas tão ativas lá, às vezes que não sabiam as ferramentas para fazer. Uhum. Então eu abracei muito a associação, falei, gente, a gente tá vendo que tem animal na rua todo dia, a gente tá vendo violência contra animal sendo cometida, o que que a gente vai fazer para mudar isso? Então eu falei, ó, a minha parte enquanto poder público eu vou fazer. Agora vocês enquanto associação, dá Uhum. seu jeito aí que eu apoio. Todo mundo fazendo sua Todo mundo parte. fazendo sua parte. Deu muito certo, a gente já conseguiu mais de 60 adoções. Que legal. Depois disso, eu mandei recurso, então, para manter castrações, Aham. a gente conseguiu para ração todo dia, os resgates que eles fazem de animais feridos, machucados. Então, a gente, né, leva pro veterinário. É um trabalho, assim, muito, muito humano, muito de cuidado mesmo e de amor à causa. Uhum. Isso eu quero fazer esse ano, esse evento, para poder valorizar isso. Mas um projeto meu, também fica pro ano que vem, é o projeto Primeiro Emprego, que é Hum. para a juventude. E é um projeto muito bacana, porque que ele faz? Ele cria uma feira na cidade, uma feira de uma semana do primeiro emprego, onde vão ter palestras, vão ter oficinas para ensinar esse jovem. Mas não só no dia da entrevista, é um ciclo também de pré-emprego, de Aham. quais habilidades, soft skills que ele precisa aprender, né, para crescer dentro daquela vaga, para galgar aquele espaço que ele quer, aquela oportunidade. Muito legal. E aí, assim, vai ser uma feira, aí a gente pode parceria junto com outras empresas, então tem a Vale que faz rodadas de negócios, chama eles pra perto, com psicólogo, trabalha também em saúde mental, é um projeto que eu quero ver muito funcionando e estando em prática. Eh, Outras ideias também, né, que a gente aprovou, tem um projeto que chama Programa Bairro Feliz, que é Uhum. uma pessoa, é uma forma que eu achei, porque eu estava vendo assim, a limpeza, por exemplo, no meu bairro, ela acontece, mas 2 semanas depois o mato já tá grande de novo. É. E o que que você faz se tem outras áreas da cidade para limpar? Aham. Então, uma alternativa que pesquisando, procurando, foi o programa Bairro Feliz, que é você remunera uma pessoa, um cidadão da comunidade daquele bairro, para ele cuidar, fazer esses cuidados básicos. Então, é uma manutenção ali, que quebrou alguma coisa do bairro, é uma vigia da quadra do bairro, entendeu? É uma oportunidade também, é um oneroso, muito pouco oneroso, e que você tá dando um emprego e ainda tá cuidando do bairro. São, assim, tem muitas ideias legais pra gente colocar em prática, tem outros aí também que estão vindo, tem um agora também que foi aprovado recentemente, que eu quero ver muito funcionando, que isso pode mudar a parte econômica da cidade, que é a lei de incentivos fiscais para Aham. empresas. Foi muito bacana, porque Rio Piracicaba é uma cidade mineradora, que agora está apontando no turismo, e tá vendo esse retorno do turismo. Só que a gente precisa estruturar a cidade também, pra gente não ter aquele baque como aconteceu anteriormente, que a mineração simplesmente parou. É, foi um desafio, né, Foi para um o grande prefeito desafio. Augusto E a e cidade não tinha aham. um plano econômico, um plano de diversificação econômica. Então, o que que esse projeto que foi aprovado, ele fala? Olha, empresas que querem se instalar na cidade, nós vamos te dar uma contrapartida. Nós vamos te dar um retorno fiscal com isso. Então, por exemplo, se você contratar uma mão de obra local, por que que você não pode ter um abatimento no IPTU ou no ISSQN, ou Uhum. imposto que você paga para contratar outra empresa para fazer sua obra? Sim. Sabe? Tem muitas ferramentas, assim, tem muito projeto bom para sair do papel que a gente ainda tem que colocar tudo em prática. Muito interessante isso. E falando da cidade, né, você fala com amor, na sua visão, como é que você enxerga Rio Piracicaba atualmente? Piracicaba é aquela cidade aconchegante, todo mundo que passa por lá apaixona, e é uma cidade que eu vejo muito potencial. Uhum. O turismo lá tá, assim, desbancando mesmo. Tem pousadas, tem restaurantes, tem a Rota do Queijo de Minas agora, tem o Seu Guia, né, que é outras rotas, roteiros turísticos, circuitos turísticos. Eu acho que a cidade tem muito a crescer e ela precisa aprender também a valorizar seu patrimônio. Né? Eu sempre gosto, para construir o futuro, a gente tem que olhar para o passado. E a cidade deixou muito tempo perder parte da sua história, parte dos seus casarões antigos, sabe? Eu Uhum. gosto de trazer esse patrimônio histórico para conversa. Então, assim, a cidade está em potência total, total evolução, ela pode desenvolver muito mais, mas ela precisa estruturar isso, para não crescer também desordenado. Uhum. E para fazer isso, converter em receita, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você falou aqui sobre a juventude, dessa feira.
E na sua visão, os jovens de Rio Piracicaba, eles podem sonhar com um futuro melhor? Com certeza. Né, foi também uma das minhas frases de campanha, foi que, ei, juventude, a gente pode sonhar junto. Eles podem sonhar. Hoje eu acredito que ele não precisa. O meu sonho é que ele não precise sair de lá para construir um futuro. Que ele não precise sair de casa, né, para encontrar esse sucesso na vida. Então, é que traz essas oportunidades para a juventude dentro da cidade, né? Muitos têm esse carinho que querem continuar na cidade, mas são obrigados, por exemplo, que até hoje lá não tem uma faculdade, não tem um curso superior, então ele acaba tendo que sair e o custo para ele fica menor morando em outra cidade, né? Às vezes ele, do que ficar indo e voltando. O transporte também intermunicipal é algo que a gente briga muito, eu tenho brigado sobre isso, ainda não conseguimos executar, mas creio que um dia vai ser possível. Aham. Não, Então muito- é por esse meio. é. E aqui, e o que que a sua geração, né, poderia fazer de diferente das gerações anteriores? Não, pergunta boa, hein? Dentro Você da aí com 20 política. anos e a turma da política está chegando agora. Nossa. Olha, a gente tem muita força, os jovens, sabe? Mas Uhum. muitas vezes eu vejo que antigamente essa força foi canalizada da maneira errada. Então venderam muitos sonhos, muitos paraísos para quem hoje já foi jovem antigamente, né? Uhum. Já viveu essa euforia da política, acreditou num paraíso na Terra, e a gente Uhum. vê que não é isso. Eu acredito que a gente entregando o coração e fazendo sem ser medíocre, não é porque todo mundo tá fazendo o mínimo que eu também tenho que entregar isso. Se você começar a fazer, ó, se a gente não pode fazer grandes coisas, que a gente faça as pequenas coisas grandes, de modo Uhum. grandioso. Então, às vezes eu não vou conseguir, né, dentro do meu mandato, trazer R$ 1 milhão para a cidade. Mas que então que com os 50 mil que eu tenho, eu execute ele muito bem, que ele traga um retorno local para a cidade, para aquela pessoa que vive ali, seja, né, em cirurgia, seja no dia a dia. Então, eu acho que quando a gente olha para o nosso passado, não ignora isso. Mas a gente também tem que olhar, né, para trás para ver o que deu certo. E o que não deu pra gente poder mudar, acho que o jovem precisa disso. Ele tem muita força, mas ele também precisa ter essa sabedoria. Buscando isso, não cair só nessa militância, que eu Aham. vejo que atrás não deu tão certo. Pois é. E você falou aqui de redes sociais e tudo. Como é que você lida com haters, por exemplo? Você já recebeu algum? Hoje em dia, infelizmente, a gente tem esse discurso de ódio. E você já recebeu isso nas suas páginas? Como é que você lida com isso? Sim, não. Todo projeto que você for colocar, vai ter gente que vai criticar e vai ter gente que vai te elogiar. Então, eu sou bem tranquila com isso. Claro que quando a pessoa parte para um ataque pessoal, que ela não tá. Do meu trabalho, você pode falar, né? Se você pode ter uma opinião sobre o meu trabalho, mas quando a pessoa me ataca, opa, é diferente as esferas. Então, eu gosto de responder quando eu acho que é proveitoso. Quando eu vejo também que aquele ataque, aquela crítica, eu tô dando esse retorno. É uma crítica totalmente de uma pessoa que você vê que quer te Uhum. destruir, te abalar, eu também não dou palco não, sabe? Porque a pessoa tá querendo crescer às minhas custas. Tá querendo pegar a audiência que eu tenho, a comunidade que eu tenho e tá querendo deturpar isso. Então eu não dou essa voz pra essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto assim, toda crítica também tem um fundo, né? Assim que, às vezes, a pessoa viu um ponto que você não tá vendo ali. Então, eu chamo muito a minha base eu falo assim, aos amigos que estão lá desde o começo de tudo, eu falo, gente, o que a gente pode melhorar? O que eu tô fazendo aqui no mandato que não tá dando certo? O que vocês estão vendo que eu tô falhando? Qual área que eu tô deixando de, sabe? Eu realmente quero suscitar essas críticas pra gente poder crescer. Uhum. E ontem eu postei um vídeo, né, de apoio a campanhas agora, e eu tive uma crítica lá nos comentários, a pessoa falou assim, achei que você era de direita, mas está apoiando um candidato tal. Eu falei, não, fulano, peraí, vamos sentar e vamos lá. Quem eu sou, o que eu defendo como política, como pessoa, minhas convicções ideológicas pessoais é diferente quando eu tô num cargo público. Quando eu tô num cargo público, eu não posso só olhar a minha ideologia. Eu tenho que olhar o que é melhor pra cidade. E quantos candidatos, vamos dizer assim, que se dizem desse aspecto, fizeram pelo Médio Piracicaba ou pela minha cidade? Pessoas que eu apoiei e que eu Verdade. continuo admirando. Mas qual que foi
não tem um recurso, não tem um centavo de recurso que ela destinou pra lá. Quando eu precisar, quando a cidade estiver numa situação difícil, quem que vai me atender? Quem que vai abrir a porta e atender o telefone nesse momento mais difícil? Verdade. Não é alguém que tá aqui, às vezes, que tá vivendo a nossa realidade, que tá andando no mesmo asfalto que eu, que tá pisando nessa terra, que conhece. Então, eu gosto de, assim, provocar sempre uma reflexão. Uhum. Certíssimo. E, inclusive, né, pegando gancho aqui, o Mel de Piracicaba tem muitos anos que não elege um deputado federal. Sim, tem mais de 20 anos. E ainda temos poucos deputados estaduais, né? Na verdade, temos só um, Sim, efetivamente, do da Mel de do Med Piracicaba. Piracicaba. Então, é um momento de eleição que poderia Se a gente surgir, se quem une, sabe, né? Aqui tem mais de 600 mil pessoas, o Med Piracicaba todo. Então, a gente consegue fazer muito mais do que só um deputado. Mas aí, sempre tem aquele jogo de interesses, né? Tem os, infelizmente, forasteiros que aparecem só nessa época, que é verdade. Então, você desconstruir também essa narrativa, tem aqueles deputados que sempre vão ser eleitos pelo caça-like, que é o que ele fala, que o povo gosta de ouvir, Uhum. mas quem vive a cidade no dia a dia não tá vendo essa mudança. Eu acho que a nossa região, se unir, tem muito potencial pra ser ouvida. É Mostrar que verdade. tá no mapa. E o período eleitoral tá aí, né? Tá aí. Independente dos nomes aqui, a gente não vai citar, mas Sim, para as pessoas avaliarem, né? Propostas, ideias é o e momento, né? principalmente essa identificação a hora é agora, né? Sim, votar com a razão também, né? É verdade. Luna, chegando aqui ao nosso bate-bola. Eu vou falar uma frase, eu quero que você complete rapidamente a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom? Beleza. Juventude na política é? Renovação. Ser mulher na política é? Um desafio. Rio Piracicaba é? Meu lugar no mundo. E política para você é? É esperança. Uma mulher que inspira você. Nossa, tem muitas, mas eu gosto muito da Margaret Thatcher. Primeira-ministra britânica. Sim. Uma qualidade indispensável que o político deve ter. Uma qualidade. Eu acho que, como que eu vou falar? Ele tem que ser persistente. Ouvir o primeiro não, ouvir o segundo não, ouvir o terceiro não, até dar certo. E uma coisa que tem que mudar na política. Politicagem. Essa cabeça velha aí de sempre a mesma coisa, esse círculo fechado, da gente não ter novas ideias. A gente tem que arriscar, sim, dar chance para outras pessoas. E uma palavra que defina o seu mandato. Uma só? Eu ia falar renovação, mas já falei, né? Mas pode enumerar. Deixa eu ver. Inovação. Propósito. Propósito define meu mandato. Isso aí. Então, você está concluindo não, na metade do mandato, tem muita coisa ainda para vir. Muita coisa. E, pelo visto, vai seguir na carreira política. Se as pessoas, né, da minha cidade quiserem, se o público lá quiserem, eu creio que tem muito trabalho para ser feito. A gente tá só na pontinha, porque primeiro você tem que arrumar a casa, né, quando você chega. Então, às vezes, dá muito trabalho, você tem que ficar consertando coisa que já era pra estar dando certo. Uhum. Mas a gente tem muita coisa nova pra fazer acontecer e eu creio que a gente já começou essa fagulha da renovação aí. Muito bom. Ô, Luna, uma pergunta final, tá? Que eu gostaria que você respondesse até aqui para nossa audiência. Você pode olhar para essa câmera aqui. Beleza. Imagina que agora um menino, uma menina lá de Rio Piracicaba esteja vendo essa nossa entrevista. Que recado que você gostaria de deixar para essa pessoa? Imagina se o menino pensa assim, será que eu também posso um dia ocupar um espaço na política? Se você pudesse conversar com essa pessoa que está vendo, alguém mais... Menina, eu dei um exemplo, mas alguém mais jovem que você, inclusive, o que você gostaria de dizer para essas pessoas? Primeiro eu queria dizer que é possível, vocês estão vendo aqui, é um improvável que deu certo, então colocar Deus à frente de qualquer coisa, pedir ao Senhor essa direção, porque Ele sabe onde Ele quer que nós venhamos estar, o que muitas vezes precisa é disposição do nosso coração. E, além disso, eu gostaria de dizer que você é muito capaz do que você não imagina. Que você... Então, quando eu tava lá atrás, muitas vezes eu duvidei de mim mesma, se eu merecia estar aqui. Mas o que te causa indignação?
O que queima no seu coração? Se você tem essa vontade de ser político, é uma pergunta que eu te faço. Porque quando eu tava lá, a minha indignação, o que me causava, assim, realmente uma indignação de querer mudar, de falar, não, eu vou me candidatar, foi ver as coisas ficarem sempre as mesmas, sabe? A juventude nunca tendo voz, a saúde nunca mudar, a cidade ser sempre esquecida. Às vezes, quando você fala eu sou de Rio Piracicaba, as pessoas nem sabem de onde são, de onde é essa cidade. Você tem que dar referência de uma próxima. E não, é possível mostrar que nós estamos no mapa. Então, o que queima mais o seu coração é a corrupção, é você ver as pessoas passando necessidade, precisando e ver o recurso não chegando na ponta, quem mais precisa. Transforma isso em propósito, que vai dar certo. Muito bem, Luna. Obrigado pela sua participação aqui no quadro do A Notícia, Erivelton Braz Entrevista. Foi uma alegria conversar com você. A gente falou aqui de vários temas, uma conversa realmente inspiradora. Obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui, por esse tempo me esperarem, né? Que eu cheguei atrasada, por esperarem. E parabéns pelo seu trabalho, que é um trabalho tão importante, relevante, trazer informação para as pessoas, divulgar. Hoje a gente carece desses bons veículos, né, de informação. Isso é muito importante. Então, parabéns pelo que vocês fazem aqui na notícia. Sempre acompanho, sou fã do jornal. E muito obrigada pela essa oportunidade. Beleza, seja sempre bem-vinda. Você que acompanhou essa conversa, continue conosco aqui nas redes sociais do Jornal A Notícia, para você ficar sempre muito bem informado. Toda semana estamos trazendo um convidado diferente para inspirar, para trazer curiosidades e, sobretudo, falar um pouquinho dessa realidade aqui em Monlevade e cidades da região. Até a próxima. Um abraço.